Buenas noches a todos. Hoy hablaremos sobre los mecanismos conductuales y motivacionales del cerebro que se dan a través del sistema límbico y el hipotálamo, según el capítulo 58 de Guyton. ¿Puede pasar, por favor? Como yo voy a hablar del inicio de este capítulo, voy a hacer algo así como la electricista del cerebro, porque no voy a hablar tanto de la parte psicológica de las emociones o de la motivación, sino de la parte de los cables, né, y da electricidad. Entonces, son las señales nerviosas que mantienen el cerebro encendido. Esto porque la mente necesita energía, que son las señales eléctricas nerviosas para funcionar. Puede pasar, por favor. Entonces, ¿de dónde nace esta energía? Esta energía nace en el tronco encefálico, donde se encuentran las neuronas que generan los señales. Essa energia generada em el tronco encefálico se distribui hacia toda a corteza cerebral. Agora, para entenderlo melhor, temos a imagem de um prédio em la corteza cerebral. Dá para entender, professor, que eu coloquei um edifício em la corteza? Sí, da para entender. Então, cada piso de esse edifício representa uma função. Tenemos el piso del pensamiento, el piso de la memoria, el piso del lenguaje, pero ninguna de esas funciones se enciende si no llega la energía que es producida en el tronco encefálico. Si ese flujo de energía se interrumpe, todo el edificio se apaga. Incluso, Guyton nos dá um exemplo. Se há um tumor no bulbo que comprime esta região e interrompe o fluxo de energia hacia a corteza cerebral, o paciente se queda em estado de coma. Pode passar, por favor? Então, estes impulsos que suben funcionam como que dois tipos de corriente eléctrica. Tenemos la corriente eléctrica rápida, como cuando se enciende la luz inmediatamente. Podemos assim comparar. Então, os impulsos rápidos são mediados por la acetilcolina, que excitam o cérebro durante milissegundos. E a segunda corriente é a lenta, como quando se encende um aquecedor elétrico, que tarda um pouco mais, pero o calor permanece por mais tempo. Estes impulsos são de fibras mais delgadas, que mantêm o cérebro excitado durante segundos ou incluso minutos. Então, graças a esta mezcla de energia rápida y lenta, el cerebro puede responder de inmediato a los estímulos, pero también mantenerse en estado de atención por más tiempo. Puede pasar, por favor. Y ahora tenemos el feedback, né, de retroalimentación positiva. La corteza cerebral também envia señales de volta al tronco encefálico. Como vimos, el tronco manda energía a la corteza y cuando la corteza empieza a funcionar, devuelve señales al tronco que responde con más excitación. Y esto mantiene el estado de atención, así que es como si ambas regiones del bulbo y la corteza se conversasen constantemente. El próximo slide. Y por fin tenemos el freno del sistema, ¿né? Así como hablé de todo
de la electricidad, de cómo se encienden los edificios, ¿no? Del lenguaje. Tiene un freno que como si fuera el disjuntor. Es la área reticular inhibitoria del bulbo. Es así mismo que funciona. Olá, buenas noches. Voy a continuar explicando sobre el tema del control neurohormonal de la actividad encefálica. Bueno, nosotros entendemos, ¿no? El libro habla muy bien que nosotros tenemos el mecanismo de control directo de la actividad cerebral, la transmisión específica, que está muy conectada con las zonas inferiores del encéfalo hacia las regiones corticales. Porém, por supuesto, también tenemos un otro sistema, un otro mecanismo fisiológico de segregar sustancias hormonales neurotransmisoras. Y estas son sustancias que son o excitadoras o inhibidoras y que se van desde el parénquima del encéfalo y que ellas persisten minutos o horas, no meramente instantes, ¿no? No son meramente instantáneas. Se pueden persistir por minutos o horas. ¿Y quién son estas sustancias? ¿De quién estamos hablando? Bueno, se conoce entonces como sistemas neurohormonales. Nosotros tenemos en el libro que han estudiado con detalle en el encéfalo de la rata tres sistemas. Ellos son sistema noradrenérgico, donde la protagonista es la noradrenalina, una hormona excitadora, que es diseminado prácticamente por cualquier de sus zonas, ¿no? Del encéfalo. El otro sistema es dopaminérgico, ¿no? Que la protagonista es la dopamina, que es excitadora en algunas zonas pero también inhibidoras en otras. Y esto se va dirigido hacia regiones específicas, que son los ganglios basales. Y el sistema serotoninérgico, que está como la protagonista la serotonina y tiene el carácter inhibidor. Y también tiene como una dirección hacia regiones específicas, que son las estructuras de la línea media. Bueno, voy a acá mostrar con más calidad, ¿eh? Cada uno, como hablé, de la noradrenalina se va hacia todo, a cualquier de sus zonas del encéfalo. El dopaminérgico hacia zonas específicas, que son las de los ganglios basales, y del serotoninérgico también en regiones específicas que son de la línea media. Bueno, acá nosotros ya hablamos que esos son tres sistemas estudiados en la rata, en el céfalo de la rata. Cuando vamos a hablar, como estás a derecha, del encéfalo humano, tenemos cuatro sistemas neurohormonales. Los tres que ya hablé, como uno más que el sistema acetilcolinérgico, que la protagonista es la acetilcolina. Voy a explicar con más calidad. Pero antes quiero que presten atención a esta imagen. Es muy importante porque acá están todas las informaciones, pero como son muchas, yo separé una a una para hablar con más calidad de cada uno de sus sistemas, quién son los protagonistas, en qué zona y para dónde van y qué los hacen, cuál es su función. Pero antes, vamos a recordar, ¿no? Un poco acá tenemos nuestro tronco encefálico, se puede mirar esos puntos en color donde son las zonas donde se quedan los sistemas, donde voy a explicar uno a uno, pero ¿no? Es bueno siempre recordar dónde está cada uno, el mesencéfalo, la protuberancia, donde se va en la médula, todo eso ya muy bien estudiado en anatomía y ahora en fisiología. Bueno, cuando vamos a empezar a hablar, cuando hablamos del sistema noradrenérgico, donde la protagonista es la noradrenalina, tenemos los locus cereus, que es una zona específica donde ocupa, né, una posición subbilateral y posterior a la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, como está acá en el azul. Bueno, entonces acá
se salen las fibras nerviosas para liberar, para a tener en cuenta la liberación de noradrenalina, né, que se llama como locus ceruleus. La otra zona que tenemos es la zona para el sistema de la dopamina, donde se va a liberar dopamina, que nosotros conocemos ya con la sustancia negra, ya bien estudiada, que está conectada con el tema de la enfermedad de Parkinson, si sus neuronas son eliminadas, así tenemos, né, el caso de la enfermedad de Parkinson. Y la zona de la sustancia negra, está, né, ocupada em posição anterior em la parte superior del mesencéfalo, como está em verde. El próximo, podemos falar agora de la serotonina, donde nosotros tenemos la zona del núcleo de RAF, que são estas estruturas, né, algumas variadas estruturas delgadas, e desde acá se salen las fibras para liberação de serotonina, que é a protagonista, e que puedo falar, que se queda lá, está na linha média de la protuberancia y el bulbo borborraquídeo. Y por último, que no hablamos con mucha calidad, pero vamos a hablar que la protagonista es la acetilcolina, donde están las neuronas gigantocelulares de la formación reticular, né? Son células gigantes que estão na área reticular excitadora, en la protuberancia y en mesencéfalo, como podemos mirar acá en lo color rosa, né? Color que es rosa, pero no sé si está cierto. Vamos. Ahora, voy a hablar uno a uno, explicar, né, cómo salen sus fibras, para dónde van y qué función tiene como principio, como principal función. Bueno, primero entonces para la noradrenalina, né, donde tenemos la zona del óculos cérulos, las fibras nerviosas se van por todo el por todo encéfalo, perdón, hacia el diencéfalo y el telencéfalo, como también hacia el cerebelo. Estas, fibras tienen como su función enviar la noradrenalina, que es una excitadora. E ela excita o encéfalo, ou seja, ela incrementa em sua atividade. E ele também cumpre uma função muito importante que nossos companheiros vão falar no próximo presentación, que está conectada con el sueño. ¿Por qué? Porque hay que hay la generación del tipo de sueño llamado como movimiento oculares rápido, o conocido también como REM. Pero no voy a hablar porque nuestros compañeros van a hablar la próxima. Entonces tiene como esa función. Se van todo encéfalo y tiene con una función excitadora de incrementar su actividad y también de la generación del sueño, conocido como REM. Lo próximo, donde tenemos la dopamina como la protagonista, sus fibras, sus terminaciones se van hacia todo el núcleo caudado y putamen. ¿Por qué? Porque está conectado con la sustancia negra y ya sabemos que en la sustancia negra tenemos el putamen y el núcleo caudado. Entonces, las fibras nerviosas se van a estas zonas. Y recuerden, la dopamina se puede ser excitadora, donde puede estar en algunas otras regiones del encéfalo y en los ganglios basales específicamente actúan como transmisores inhibidores. Entonces es muy importante recordar. El próximo sistema tenemos como la protagonista la serotonina y las fibras se van hacia el diencéfalo, hacia el telencéfalo y también hacia la corteza cerebral. Y también hay otras fibras que descienden hasta la médula espinal. Aquí están conectadas con las que descienden, están para la función, né, de la serotonina que inhibir, suprime el dolor. Y aquellos que se van arriba, né, hacia el diencéfalo y telencéfalo, tienen la función como la inhibidora para generar el sueño normal. Entonces, esa es su función principal. Y el último sistema, né, donde tenemos acetilcolina como la protagonista, né, que salen de las neuronas gigantocelulares. Acá tenemos el caso que essas células grandes dividem em duas ramas sus fibras. Uma se vai arriba, né? E outra se vai abaixo hasta a médula.
y las que descienden a través de los fascículos reticulares espinales y a las otras se van por arriba como se muestra en las flechas. Y esto está muy conectado, ¿no?, con la excitación. Nosotros hablamos que es el sistema nervioso sumamente excitado y también despierto. Entonces, está conectado con el caso de la acetilcolina. Bueno, entonces acá hablamos de los cuatro sistemas, dónde se quedan sus zonas, dónde sus fibras se van, o que elas tienen como una función principal. É claro, né, podemos adentrar más, pero el libro traz esse com muita calidad. Por fim, acá nós temos outros neurotransmissores e substâncias neurohormonais que são segregados en el encéfalo. O livro não traz explicado um a um, acá temos todos esses, e cada um atua em sinapses específicas ou também mediante subvertido a los líquidos del encéfalo. E então, assim, não vou explicar todo isso, pero são estas as substâncias neurohormonais. Muitas gracias. cerebro, que está en los bordes y en los límites de las regiones más profundas. Este sistema es una parte del cerebro muy importante porque se encarga de controlar nuestras emociones y motivaciones, perdón. Pero con el tiempo, los científicos descubrieron que este sistema no solo está en una parte, sino que forma un conjunto de estructuras, ¿no?, como el hipotálamo, el hipocampo, amígdala, el tálamo y partes de la corteza cerebral. Bueno, essas estruturas trabalham juntas para regular nosso comportamento emocional e muitos dos impulsos básicos, como manter a temperatura corporal, comer ou beber. E a parte fundamental do sistema límbico é o hipotálamo, que además de participar das emoções, também regula funções internas do corpo, como a temperatura corporal, a osmolaridade de los líquidos y el peso corporal. Y esas funciones internas, que son las que el cuerpo realiza automáticamente, se llaman funciones vegetativas de encéfalo y están muy relacionadas con el control del comportamiento. Por eso, el sistema límbico conecta las funciones del cuerpo con nuestras acciones y emociones. Pode passar, Esther. Bien, agora eu vou falar sobre a anatomia do sistema límbico, ou seja, a posição clave que tem o hipotálamo em este sistema. Bien. Pode passar, Steph. O sistema límbico, não é uma única estrutura. A verdade, é um conjunto, é uma estrutura formada por diversas estruturas que se encontram na região limítrofe da corteza e o hipotálamo. Ele é formado por giros como o subcalhoso, o giro del cíngulo parahipocampal, além de formações como o hipocampo, complexo amidalino, cuerpos mamilares e núcleo anterior del tálamo. Acá vale ressaltar que o sistema límbico é formado por duas porções principais, que são a porção cortical e a porção subcortical. A porção cortical, que é chamado de paleocórtex, é o córtex mais primitivo, o que foi primeiro descoberto. Então, esse paleocórtex, ele é responsável, por exemplo, pelo olfato, por las emoções, e ele é formado por el giro subcalhoso, giro del cíngulo e o do parahipocampo. Pode passar, Steph. Acá nós temos a imagem, né, del paleocórtex ou da região cortical, que é o cíngulo. Temos
tenemos el hipotálamo, la amígdala, los cuerpos mamilares, el hipocampo, el cíngulo. Acá podemos ver que el hipocampo está en una región bien central, o sea, ele é uma região integradora de todas as estruturas que fazem parte deste sistema. Pode passar, Esther. Acá temos o hipotálamo e cerca do hipotálamo temos o hipocampo, o giro dentado e o giro parahipocampal. O hipocampo é uma elevação formada por substância gris e ele está em piso do ventrículo lateral. O giro dentado está lá, aliás, cerca do hipocampo e ele é formado por fímbrias do hipocampo. Já o giro parahipocampal era uma região mais ao final, em la borda do lóbulo temporal. Pode passar. Acá temos uma outra estrutura, que é o complexo amidalino. O complexo amidalino é um conjunto de núcleos que se dividem ventrolateralmente e dorsolateralmente. Ele é uma punta do cuerno inferior, localizado em el ventrículo lateral. Pode passar. Acá se vê em verde. Como eu não estou com apontador, eu estou aqui apontando em minha computadora. Acá nós temos o giro subcalhoso, que é uma pequena circunvolução. O giro subcalhoso, vale a pena destacar que o corpo calhoso não é uma estrutura cortical. Na verdade, o corpo calhoso que nós vimos na outra imagem é um conjunto de fibras mielínicas em que temos arriba dele a circunvolução singular e abaixo essa aqui, que é o giro subcalhoso. Então, os nomes nos ubicam em el cerebro. Pode passar. Acá nós podemos ver bem a circunvolução singular, circunvolução subcalhosa, a corteza frontal e a circunvolução parahipocâmpica, e o uncus, que acá é a estrutura que eu digo que hace parte da região cortical. Al centro temos a região subcortical, em que nós destacamos o hipotálamo, que é o centro de comando de todo esse sistema. Aí nós temos a área paraolfatória, parahipocampal, amidalina, os núcleos talâmicos, nós temos todos os outros. Agora, Bianca vai falar especificamente do hipotálamo e suas funções. Bueno, el hipotálamo, como la colega Anaísa ya habló, podemos observar en la imagen, esta imagen yo extraí del Guyton. Ele se encuentra en el centro del sistema límbico. Por esto él es conocido como el centro del control importante del sistema límbico. Porque por la posición anatómica que lo se encontra, além de estar en el centro, de ser un núcleo central, também tem funções muito importantes e muito específicas, porque ele regula funções que se calificam como vegetativas e também endócrinas. Pode passar. Então, eu vou falar agora um pouco sobre as funções vegetativas do hipotálamo e por onde é regulado cada uma delas funções, tá? Cada parte destas funções do hipotálamo
é regulado por uma região ou um núcleo específico. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Uma das funções do hipotálamo é a regulação cardiovascular. O hipotálamo lateral e o posterior, eles elevam a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, se há uma área que é o hipotálamo lateral e posterior que elevam a frequência, há também, em contrapartida, uma área que genera um efeito oposto, que barra a frequência arterial e a frequência cardíaca. E esta área é conhecida como a área pré-óptica. Aqui na imagem ficou um pouquinho borroso, pero está discriminado aqui. A área pré-óptica e a área lateral. Na imagem de cima. Bom, uma das outras funções também do hipotálamo é a regulação da temperatura corporal. É uma função muito específica. Essa função também é controlada pela área pré-óptica do hipotálamo e a porção anterior. O hipotálamo também regula a água corporal do nosso corpo. Só que a água se regula de duas formas. Por lo centro de la sed, que é para a regulação de la sed, que é o que faz, nos outros termos, vontade de beber água, que faz as pessoas sentirem sede, procurarem por água para que se possam saciar o mais rápido possível. E também controla a excreção de água, que é também o núcleo supraóptico, ele controla a excreção de la urina. Então, são duas formas de regular a água corporal. Uma das formas é por la sed, por la sensação de sed, e a outra forma é a excreção de urina pelos núcleos supraópticos. Uma função muito importante também, regulado juntamente com a ocitocina, é as funções em el embarazo, né? Nós sabemos que o hipotálamo, a partir da hormona ocitocina, regula a contractilidade do útero, a contractilidade uterina, ou seja, a ocitocina que induz ao parto e também a expulsão por la leche da mama. São duas funções muito específicas em embaraço. Além de induzir ao parto, por la contractilidade uterina, a ocitocina também é importante para que haja secreção de lo leite em las mamas da mamá. Então, essas funções são mediadas por la ocitocina e ela é secretada pelos núcleos paraventricular. Núcleos paraventriculares são, em la imagem de barro, são dois lados, né? Os núcleos paraventriculares são de dois lados. A regulação digestiva e da alimentação é controlada por área hipotalâmica lateral. Ela controla também, pela a fome, né? A regulação digestiva é assim. A fome é controlada pela área hipotalâmica lateral e os núcleos ventromediais, por contrapartida, controlam a saciedade. Então, enquanto uma área do hipotálamo, que é a hipotalâmica lateral, controla a vontade de comer, o que podemos dizer a gula, né? Vontade de comer. Quando há um descontrole nessa área, é quando geralmente há obesidade, né? Geralmente quando as pessoas começam a comer por compulsão e nunca estão satisfeitas. Então, quem controla isto é a área hipotalâmica lateral. Em contrapartida, os núcleos ventromediales é o centro da saciedade.
É o que faz nós outros sentir que já estamos saciados e não necessitamos mais comer. O núcleo arqueado e os corpos mamilares também participam no centro da saciedade. Pero o principal é o núcleo ventromedial. Os núcleos arqueados, o núcleo arqueado e os corpos mamilares, eles são coadjuvantes nesta função, nesta regulação. Pode passar. Bem, outra função muito importante, né, do hipotálamo são as funções endócrinas, né? Certas zonas do hipotálamo, elas estimulam a adenohipófise para liberar hormônios endócrinas, né? O hipotálamo secreta vários hormônios liberadoras e inibidoras que viajam pelo sistema porta-hipotalâmico hacia a hipófise anterior. Então, através do hipotálamo, controla a secreção de hormonas como la TSH, muitos hormônios que falamos hoje na classe, TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactina, todos estes são também controlados por ele hipotálamo, como por ele hipotálamo, né? Mediante hormonas liberadoras ou inibidoras por la adenohipófise. Pode passar. O núcleo supraquiasmático é o núcleo mais importante que participa nessa função dos ritmos circadianos. Generalmente, quando falamos de ritmos circadianos, controle do sonho, o relógio biológico, nós sempre fazemos sempre acabamos pensando em la glândula pineal como a principal das glândulas que dita os ritmos circadianos, né? Pero lo que é mais importante, ainda mais importante do que a glândula pineal, é o núcleo supraquiasmático, que é reconhecido acá na imagem, está como a sigla NSQ. Então, o núcleo supraquiasmático recebe señales luminosas desde a retina, ou seja, para que nós consigamos controlar nosso ritmo circadiano, há que haver uma estimulação da retina, né? Porque é através do fascículo retino hipotalâmico que regula os ciclos de sonho, vigília, alimentação e temperatura corporal. Então, é um destes motivos que muitos profissionais orientam que nós nunca façamos uso de tela, por exemplo, quando vamos nos deitar, né, que é um dos motivos que nós preferimos a oscuridade, né, o que dita nosso ciclo, o que dita nosso ciclo biológico, o que faz nosso corpo compreender que quando é a noite, quando está escuro, é o momento de dormir e durante o dia é o momento de estarmos despiertos, né? Por isso que através do fascículo retino hipotalâmico é regulado o sonho e vigília. Ou seja, nós precisamos de um estímulo visual. Por isso que se disse que é pelo fascículo retino hipotalâmico, através de retina e hipotálamo, que regula nosso sonho e vigília. Então, isto é um motivo também que em livro de Guyton há um exemplo quando nós falamos de jet lag, né? Quando nós viajamos para um lugar, por exemplo, acá em Brasil ou em Paraguai agora são quase 8 horas.
Entonces, nosotros sabemos que ya está en momento de nos prepararmos para estarmos, para dormir, né? Que está em um momento de nosso sonho. E o que ocorre com o que é o jet lag? Quando nós outros vamos a outro país, como por exemplo, 8 horas da manhã. Então, lá, muitas pessoas estão despertando neste momento. É o que ocorre quando nós outros viajamos a um país que há um fuso horário muito diferente, porque há uma desregulação de nosso relógio biológico, né? Porque o hipotálamo, através do núcleo supraquiasmático, ele é como um relógio, ele é conhecido como o relógio maestro de nosso organismo, é um relógio biológico maestro. Então, quando nós outros viajamos a outro país, que há uma diferença muito grande de fuso horário, nosso corpo demora para se acostumar, porque nós outros já estamos acostumados com o horário de sonho e o horário de estar despiertos. Então, assim se explica núcleo supraquiasmático e os ritmos circadianos. Não somente para sonho e vigília, mas também para, por exemplo, muitas pessoas têm os horários corretos de ir ao banheiro, né, de ir ao banho, né, os horários corretos de seu metabolismo, os horários que já estão acostumados a se alimentar, né? Então, todo isto, todas essas funções são reguladas pelo ritmo são conhecidas como ritmos circadianos e são reguladas pelo núcleo supraquiasmático que que está em nosso hipotálamo e funciona como um relógio biológico. É isto. Karina, você está sem o áudio, tem que ativar teu áudio. Sí, así es. Agora tá indo? Ahora sí, Tá te indo? escuchamos. Então, eu vou falar sobre os efeitos da estimulação e da inibição do hipotálamo, das partes do hipotálamo. E é assim, uau! Como é perfeito uma parte tão pequena ser tão poderosa, né? É simplesmente minúscula, realmente, essa partinha aqui, né? O hipotálamo lateral, que quando ele é estimulado, ele gera uma sede, uma fome excessiva, a ira, a luta. E o importante de dizer também é que essa estimulação ou as lesões que são causadas nele desencadeiam diversos fatores, né? Algumas doenças que passam-se por muitas vezes despercebidas, como a obesidade. Eu, principalmente, jamais tinha pensado que poderiam ser mutações gênicas do LEP, do CART, que poderia causar obesidades assim na infância também, que gera milhões de problemas, assim, não só na área médica, mas também, para você ter noção, essas obesidades mórbicas, quando as pessoas morrem, elas têm que pedir, o hospital tem que pedir um alvará, uma expedição para o judiciário liberar a mutilação do cadáver, porque eles não cabem em canto algum. Então, assim, pequenas partes tão minúsculas conseguem fazer assim, situações tão gigantes na vida de uma pessoa e a gente nunca nem se dá conta, na maioria das vezes. O hipotálamo ventromedial já é totalmente oposto. A pessoa tem uma saciedade gigantesca, ela come muito pouco, porque o pouco que ela come já dá uma saciada gigantesca. A zona fina periventricular, ela ocasiona temor, medo e castigo. E a zona sexual, ela é por diversas áreas do hipotálamo, assim como também a parte anterior e posterior. Já as lesões, elas são acarretadas, elas invertem a situação. O hipotálamo lateral perde a fome, perde a sede, o que causa até uma morte, tipo a doença a anorexia, a pessoa vai deixando de comer e assim vai esguaindo e para de ter sede. Já na área ventromedial, ela começa a ter muita fome, muita irritabilidade, porque vai modificando as situações.
Já o sistema límbico, ele é relacionado muito com a afetividade. Então, situações de agrado, recompensa, satisfação, ou então desagradável, castigo, uma aversão pela situação. E, no caso, as áreas de recompensa, elas atuam principalmente no núcleo lateral e ventromedial, né? E uma parte de atuação menor seria na zona septal, nas amígdalas e no tálamo. Já o castigo é no arqueoduto de Silvio e nas zonas periventriculares, ocorrendo de forma menos agressiva nas amígdalas e no hipocampo. E o muito interessante é que esses estudos eles são feitos nos animais, principalmente nos macacos, e quando é uma recompensa, o macaco vai apertando a alavanca para que fique estimulando novamente. Já quando é no castigo, é uma dor tão imensa que ocasiona que ele não quer saber de apertar essa alavanca novamente. E o interessante disso é que a dor, o castigo, o temor, ele supera o prazer. Então a pessoa deixa de atuar no que poderia ser bom simplesmente por medo. Acho que pode passar mais uma. A estimulação do centro de recompensa, é isso, fazendo com que os animais levantem a cauda, os pelos ficam erguidos, né? As garras ficam à mostras, os ruídos que eles fazem, tudo também pela parte da emoção, da ira. E é isso. Bom, Aí já é a parte da Joyce. eu vou complementar um pouco o que a Karina falou e por que que é tão importante esse sistema de recompensa e do castigo, né? Então, o nosso cérebro ele possui esses sistemas neurológicos que regulam o nosso comportamento e é através dos mecanismos de recompensa e o de castigo. Pode passar, Steph. Bom, o nosso sistema de recompensa, ele é quando a gente realiza ações que nos dão prazer, como comer, socializar, e também ele pode ativar uma parte do hipocampo que está ligada à memória. Então, faz com que a gente recorde melhor de experiências positivas que tivemos, né? Então, esse comportamento ele está ligado a relaxamento e motivação, estimulação do hipocampo e fortalecimento de memórias positivas. Então, a recompensa, ela basicamente, ela nos aproxima do que é bom e benéfico, como o alimento, o convívio social e também a reprodução. Já o sistema de castigo é. Peraí. Já o sistema de castigo está ligado a reações negativas que ativam os circuitos de evitação. Então, generam respostas fisiológicas de proteção, principalmente o sistema nervoso simpático. Então, aumenta o ritmo cardíaco, a dilatação pupilar. Então, por exemplo, se alguma coisa me causa dor, o meu cérebro ele vai registrar isso e não vai querer que eu repita de novo essa ação. Então, esse mecanismo funciona como uma forma de proteção mesmo, para nos proteger de algum dano e de alguma coisa, né? Então, é importante destacar que eles são processos não apenas psicológicos, mas são respostas fisiológicas, né, reais que envolvem vários neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, e também envolve vários hormônios, como a adrenalina, inclusive o cortisol, que é um hormônio que o professor citou hoje na aula. Então, quando o cortisol ele tá baixo, o corpo ele não consegue ativar adequadamente o sistema de castigo. Então, que é aquele que prepara o nosso organismo para reagir ao estresse ou ao perigo, né? Então, significa que a pessoa, ela pode se sentir sem energia, sem alerta e até com uma menor capacidade de reagir emocionalmente. Pode passar, Steph. Dito todos esses processos, tem os tranquilizantes, que são chamados psicotrópicos, depressivos e sistema nervoso central. No livro cita principalmente o cloropromazina e ele é usado principalmente para agitação, agressividade, ansiedade. Então ele basicamente ele inibe esses sistemas de castigo e recompensa, né?
Então, quando eles atuam, o sistema límbico fica inativado. Então, basicamente, a pessoa, ela fica em estado de calma, então diminui a ansiedade, diminui a agressividade, só que perde a função do sistema de recompensa e de castigo. Então ela meio que fica apática, sem sentir muito o que vai ser prazeroso para ela, mas também ao mesmo tempo ela não sente muito aquilo que talvez traga ansiedade a ela. É isso. Buenas noches. Entonces yo voy a estar hablando sobre otras funciones del sistema límbico. Para empezar, yo voy a hablar sobre las funciones del hipocampo, empezando con la integración sensorial y emocional. Bueno, el hipocampo él recibe señales de diversas partes de la corteza cerebral y envía a regiões del sistema límbico. Dessa forma, atribui significado emocional às experiências e ajuda ao cérebro decidir que merece atenção ou memorização e o que não merece atenção e memorização. O segundo ponto é a aprendizagem e memória. O hipocampo é essencial para armazenar novas informações para a consolidação da memória. Quer dizer, transforma os recursos, os recuerdos a curto prazo em recordes duradouros, que duram mais. Quando ambos hipocampos se lesionam, ocorre uma anamnésia anterógrada, na qual a pessoa conserva recordes antigos, mas perde a capacidade de registrar novas experiências. Em terceiro lugar, temos a toma de decisões e o comportamento. Também participa no processo da decisão emocional. Quando uma experiência genera prazer, medo, dor, o hipocampo ajuda o cérebro a avaliar a importância do estímulo, influindo na aprendizagem e na conduta. Este processo é fundamental para aprender que evitar e o que repetir. O que as meninas estavam falando sobre o medo de não fazer novas coisas que dão medo. E por último, a função simbólica. O hipocampo interviene em la repetição e consolidação simbólica das experiências, lo que significa que o significado emocional reforça a aprendizagem e memória. E por último, vou estar falando sobre as funções da amígdala. As principais funções: controle das reações emocionais. A amígdala coordena as respostas do medo, ira, prazer, agressividade. Quando recebemos uma ameaça, é a primeira que vai reaccionar, ativando o sistema nervioso autônomo para preparar o corpo. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, da respiração e da tensão muscular. Depois temos a integração entre emoção e comportamento. A amígdala une as emoções com as reações comportamentais. Então, ajuda o cérebro a associar um estímulo com uma resposta emocional, como o medo ante algo que previamente causou dolor. Depois temos a relação com o olfato e a memória emocional. Suas conexões com o trato olfatório podem explicar por que certos olores podem despertar recordes e emoções intensas. Esse é um exemplo clássico da integração entre a emoção e a memória. Por último, temos a influência em las funções viscerais e hormonais. A amígdala, na qual regula respostas como a pressão arterial, os latidos cardíacos, a digestão e a secreção hormonal. Isso pode explicar como as emoções intensas podem provocar reações físicas como palpitação, sudor e náuseas. É isso. Bueno, profesor, ese es nuestro trabajo. Gracias a todos.